Olá, nós estamos aqui para mais um programa do Espaço Caju na Web Rádio Fraternal. E aqui conosco hoje nós estamos numa turma grande e mais 2 convidados fora do Brasil. Então o nosso entrevistado de hoje é Rafael Sandrini de Oliveira, um estudante que acaba de se formar na Universidade de Coimbra, em Portugal. E ele vai contar toda essa odisseia para a gente, que possamos aprender muito com a experiência dele nessa tarde. Aqui comigo, compartilhando a apresentação, a Adriana. Olá, oi Mônica, olá galera. Muito bom estar aqui com vocês. Quem está com a gente aqui também é a... Oi, eu sou a Bruna. Sou a Renata. A Camila. Oi, eu sou a Ellen. Tudo bem, Rafael? Bem, gente, prazer, muito bom estar aqui com vocês, contando um pouco dessa experiência que eu tive lá fora e como qualquer pessoa também pode, claro, quando você dá certas circunstâncias e pré-requisitos, também pode ter essa experiência lá fora. Então, nós estamos aqui com o Rafael, a Ana Carolina, que está morando no Alabama, e o Edu da UE está em Portugal. O Edu está lá na casa que era do Rafael em Portugal, e é o pai dele. E aí, Rafael, como que você chegou a Coimbra? A história é longa e volta 10 anos quase no tempo, mas eu vou tentar resumir um pouquinho. Oba! Na verdade, desde 2012, 2011 mais ou menos, eu queria ter essa experiência fora, né? Queria fazer esse intercâmbio como a Ana está fazendo agora nos Estados Unidos, ainda mais por causa do inglês, que é a língua que eu acho que todo mundo começa a aprender, né? Por causa da escola, era a língua em que eu estava me desenvolvendo e queria ter a experiência fora para poder usar a língua e conhecer outras culturas, etc. Mas, né, nem sempre deu muito certo a parte financeira. Eu tentei ir para o Canadá, aí foi aprovada uma escola lá, mas também não tinha dinheiro para ir, então tive que abandonar o projeto. Eis que em 2014 eu descobri que uma universidade, que eu já conhecia dos livros, de muitos escritores que tinham estudado lá, né, como Camões, por exemplo, essa de Queiroz, essa universidade tinha aberto as inscrições pelo Enem para o Brasil. E aí era uma chance de eu ir para fora pelo Enem, todo mundo ia prestar o Enem, só que também eu fui lá os custos para viver e para pagar a universidade, era 700 euros de mensalidade, que eles chamam de propina lá, e então 700 euros. Como é isso? Pera. A mensalidade chama propina? Chama propina, eu tenho que todo mês pagar, eu não pago propina por causa da bolsa, mas todo brasileiro tem que pagar uma propina lá, assim como os europeus também. E essa parte linguística é sempre a confusão e é o mais engraçado lá do contato entre brasileiros e portugueses, né? E aí tá a propina, enfim, tinha que pagar, mais alojamento, mais o que era impagável. Tive que abandonar esse plano, fui fazer faculdade aqui no Brasil, errei de curso, voltei, fui para neurociência, fui para ciência da computação, voltei, tentei medicina, também não era isso, até que eu pensei, bom, acho que deve ser letras mesmo. Tem alguns motivos para isso, mas... E aí decidi, em 2019, voltar àquele plano inicial que era Coimbra. Rafa, agora você falou uma coisa que me lembra muito um outro programa que a gente fez, que você falou que você trocou, né? Neurociência. Como é que é isso? Como é que é você encarar seus pais? Falar assim, então, eu falei que eu ia fazer medicina, mas agora eu quero fazer letras, ou... Como é que é isso? Essa foi a mudança mais radical, foi a que mais acho que chocou eles um pouco. Porque a primeira foi assim, eu fiz curso técnico de informática durante o ensino médio, então eu sou técnico em informática. E aí eu pensei, bom, o caminho natural é fazer programação, fazer alguma ciência como da seu computação. pai. Exatamente. aí eu passei na Federal do ABC em 2015 para fazer ciência da computação. Só que lá tem um bacharel de tecnologia meio genérico, que se pode fazer outros cursos além do curso básico de tecnologia. E tinha a neurociência. E eu não conhecia, tive contato pela primeira vez. E a neurociência é uma abordagem, né? Tudo pode ser abordado até a linguística, pode ser abordado a partir da neurociência. E aí eu comecei a fazer pesquisa, recebi bolsa para fazer pesquisa em neurociência computacional. Fazer modelos computacionais para o cérebro, para poder perceber a partir do eletroencefalograma como que o cérebro responde a alguns estímulos. Eu fui convidada para participar dessa pesquisa. Fui um capacete. 64 eletrodos. O laboratório é muito interessante a experiência, mas, enfim, então, entrei na universidade, como lá na UFBC é muito livre, porque você entra para fazer um curso genérico, de ciências e tecnologias, e pode mudar de curso ali dentro. Aí eu mudei um pouco para lá, fui para neurociência. Aí eu senti falta de um estudo um pouco mais social, vamos dizer assim. E aí eu comecei a fazer matérias de pedagogia, porque eu vi que
não estava conseguindo só ficar com cálculo, estava reprovando cálculo. E aí eu reprovava, fazia. E aí eu comecei a fazer pedagogia e eu já dava aula, né? Dou aula desde 2015. E aí eu pensei, acho que eu estou gostando mais de fazer a pedagogia da aula do que estudar neurociência e computação. E aí eu decidi sair, mudei para tentar medicina porque, não sei, neurociência tem a ver com medicina, deve ser por isso aí mesmo. Não estava de jeito nenhum aceitando que podia ser humanidades, por exemplo. Eu tinha esse bloqueio, eu achava que não. Eu sempre estudei computação, tem que fazer computação, tem que fazer uma coisa assim. Então, sei lá, medicina está um meio termo ali entre biologia, enfim, dá para mexer um pouco com sociologia também, se for pensar na área da medicina. E aí eu saí para tentar prestar medicina, que também fiquei na lista de espera. E aí nesse ano de cursinho de preparação para tentar de novo, eu falei, quer saber, acho que é melhor... E aí falar para os pais que você quer sair de um cursinho de medicina... Como que é isso? Difícil. Devia estar barato esse cursinho. Eu consegui bolsa, mas mesmo assim é um Era cursinho de São Paulo, carérrimo. poliedro, né? Posso até falar, mas o poliedro de São Paulo, ele é um cursinho caro, bem, prepara muito bem, tanto que foi o que me ajudou a preparar para poder passar no Enem e conseguir ir para Coimbra, mas foi difícil, foi uma semana de planejamento, eu escrevi, meus pais vão lembrar, se eles assistirem isso, eu escrevi num bloquinho, tudo, assim, meus pontos. Falei, não, eu preciso argumentar, preciso fazer uma coisa lógica, mas na hora... Tudo a ver com a escolha. Na hora eu tremia e, né, falava... Então, acho que eu, enfim, não conseguia articular, mas tinha uma lógica, aí tinha uns pontos que eu começava a falar. Então, desde que eu tinha 12 anos, eu pensava isso, comecei a articular até chegar... A parte lógica fez... Pra chegar Ajudou a se comunicar com seus pais. Mas eles não aceitaram, digo, eles ficaram um pouco chocados, chateados, falaram, mas como assim, você tá tentando medicina, o que tem a ver, né? Porque é difícil explicar o processo interno que acontece nesses anos, porque para eles eu não estava pensando em fazer letras. Porque eu nunca expus isso de uma forma muito clara. Às vezes, quando eu jogava, eu gosto de, sei lá, literatura. Ok, é um gosto, mas não sabia que ia virar alguma coisa na minha profissão, por exemplo. Só que eu já dava aula em 2015, então era um sinal, né, que era por esse lado. E aí, uma semana ali de estranhamento, de meu Deus, o que vai acontecer agora? E aí, depois, quando eu contei, por exemplo, o plano, minha mãe que lembrou de Coimbra, ela falou, não tinha aquela universidade lá? Eu falei, mas é muito caro, nem vou olhar, né? Mas aí eu descobri depois que tinha uma bolsa, enfim, que era pelo Enem, a gente pode chegar mais em detalhes com isso, mas isso me ajudou a preparar, assim, ajudou eles a aceitarem um pouco mais. Ok, tem uma coisa mais difícil para fazer, que é o Enem, é conseguir a bolsa, não era só largar tudo. Eu também acho que sim, não é só largar tudo, acho que cada curso tem... A nota de corte do curso é só a demanda, a procura pelo curso, não significa que ele é bom ou ruim por causa da nota de corte, né? Então, só porque física, alguns cursos, né, letras, acho que não é tão alto também, tem essa nota de corte mais baixa, quer dizer só que não tem muita procura, porque provavelmente não é incentivado financeiramente até. Eu posso falar, não ganho muito bem como professor, mas... Então, tem acho que essa questão da procura, e aí quando você aceita isso, já fica mais fácil, né? Camila quer fazer uma pergunta. Fala, Cá. Se você soubesse, naquele tempo que você ia fazer letras, você teria passado por tudo, pela medicina, tudo que você fez, ou você já teria ido logo ao ponto? Não sei. Eu acho que primeiro que eu também fiz o meu curso tem um menor em história, né? Então eu estudei um pouco de história também. E quando você estuda um pouco de história, você vê que esse tipo de análise é uma análise complicada de se fazer, já que você consegue ver o resultado, é mais fácil julgar o passado sabendo o que vai acontecer, né? Então eu diria que não, porque eu não teria nem maturidade para pensar nisso. E além disso, a nota pro Enem para poder ganhar a bolsa 100% era muito alta. E não sei como eu teria chegado nessa nota, talvez sim o preparo, porque eu tive que parar de trabalhar para poder parar de dar aula, para poder estudar para medicina, porque era o foco total. E esse foco total me permitiu, por exemplo, me preparar muito bem para passar no Enem. Então, não sei se... E outra, eu ter ido para a Federal do ABC foi onde eu fiz matéria de pedagogia, onde eu tive contato com um mundo que não era ciência da computação, que eu tinha estudado antes. Então, se eu não tivesse feito isso, não sei onde eu estaria, porque eu não teria tido esse contato. Então, muito fácil dar o resultado, né? Gente, na vida não existe caminho errado. Existe o entroncamento. Pode ter certeza que se a gente prestar atenção, mesmo que ele esteja desviando, a gente vai chegar lá onde é o objetivo. Veja quantas vezes ele desviou, talvez, do foco para conseguir chegar. Isso foi aprendizados. O que eu achei fascinante nessa história, né, meninas, é quando a gente... Você imagina se ele imaginou ali medicina e tal, e de repente quando ele ousou ali, né, enfrentou aquele momento que é aquilo, né, que o Edu falou, que para eles, pais, não foi tão duro quanto para o Rafa se abrir.
o quanto não aconteceu na sua vida, né? Ele foi parar numa faculdade onde estudou Camões, Essa de Queiroz. Essa de Queiroz. Então, assim, se ele não tivesse dado esse passo, né? Às vezes a gente fica com medo de algumas coisas. Ai, não vou falar, né? Tenho medo. Olha o que aconteceu com a vida dele. Olha que transformador. Como é que é estudar numa faculdade assim, Rafa, onde grandes nomes passaram? Por exemplo, eu fiz também um pouco do curso de letras na USP antes de ir para lá. Eu fiz um semestre antes de começar o curso em Coimbra. Então, eu pude ver um pouquinho daqui da USP para depois ir para lá. E assim, a diferença, eu acho que é talvez um cuidado ou uma atenção que se dá à tradição da faculdade ou ao que se entende como instituição da faculdade. Não que eu acho que isso é certo ou errado, ou tenha que ser assim, mas acontece porque é uma universidade que começou oficialmente, vamos dizer assim, em 1280 e qualquer coisa. Então, do século XIII para cá, são muitos séculos de muita coisa acontecendo. Ali também foi sede, ali naquele espaço de Coimbra, foi sede do Espaço Real, né, do Reino de Portugal. Então, tem um apego com a história dali significa, mas ao mesmo tempo, por exemplo, uma resistência para quebrar alguns paradigmas. Também tem essas questões. Então, assim, em algum lugar você vai ganhar ou você vai perder. Por exemplo, já aqui no Brasil tem outros valores que beneficiam outro tipo de estudo. Então, eu acho que isso também é uma coisa importante. A universidade não é só o nome, não é só o que se estuda lá, mas é o que a faculdade enxerga como o propósito daquele curso. E aí vai guiar mais ou menos o que você vai fazer lá dentro, entende? Você sofreu algum preconceito por você não estar pagando e ter ganhado uma bolsa lá? Não, porque ninguém sabia da bolsa. Ah, que Era uma bom. coisa que muita gente falava, nossa, pagar a propina é muito caro. Aí eu falei, eu tô com a bolsa aqui. E eles não sabiam nem que tinha bolsa. E isso é uma coisa também que eu não olhei em 2014, eu não sei se tinha, mas eu não sabia que tinha bolsa. E muita gente com quem eu estudava também não sabia que tinha bolsa lá. E aí as pessoas ficavam chocadas, falavam, mas não paga nada. Eu falei, não tá. Porque é a universidade que paga. E não tem essa ideia de preconceito. Na verdade, era um pouco do tipo, caramba, eu devia ter procurado essa bolsa. Entendi. Ana. Investigar ali no site, caçar as informações, que é muito chato também, né? Entendi. Ana Carolina, você quer fazer alguma pergunta, já que você está indo e o Rafael já está voltando? Você quer fazer alguma pergunta para ele? Eu acho que ela foi com uma família, né? Imagina, você foi com uma família, né? Fazer o au pair? Isso. Não, au pair não, ela é estudante. Estudante É trabalhador. high school, né, Ana? Ah, tá, ok. Mas tem um suporte, vamos dizer assim, familiar, vamos dizer assim. Quando eu cheguei em Lisboa, foi porque eu tinha ido pra Coimbra, mas primeiro eu cheguei em Lisboa, fiquei uns dias e depois fui pra Coimbra. E aí eu lembro que nunca tinha saído do país, nunca tinha ido pra fora do Brasil. E aí quando eu coloquei minhas coisas dentro do hostel, assim, com os indianos, eu fechei a porta, fui pra fora, falei, preciso ver o que é esse lugar, né? Porque eu cheguei de noite, então não vi nada. E aí no dia seguinte eu acordei, nem dormi, na verdade, né? Eu só capotei, desmaiei umas horas e acordei. E aí eu fui pra rua olhar e pensei... E ali foi, acho que a sensação de maior liberdade que eu tive na minha vida inteira. Porque é a sensação de não conhecer ninguém, de não conhecer o lugar, ninguém sabe onde você está, o que você está fazendo. É uma sensação de completo isolamento, mas num sentido bom. Porque é uma sensação de liberdade, de plena liberdade, assim, de pensar... Bom, tudo vale. Eu não sem pensar nada assim, muito... assim, nada fora da lei, digo. Mas assim, no sentido de não tem nada que me prenda, eu posso começar do zero, vamos dizer assim. Então, uma vida do zero. Eu acho que é a sensação de finalmente poder ir para o desconhecido de fato. Apesar da língua ser a mesma, mas é o desconhecido, é uma outra cultura, uma outra forma de usar a língua. Então, era o desconhecido, e o desconhecido para mim sempre foi muito atraente. E eu queria muito experimentar esse desconhecido. Então foi uma sensação boa. Muito boa. Você ficou com... medo, por exemplo, assim, você já era de maior, né? Já. Você ficou com medo de fazer alguma coisa e... se eu fazer, você vai ser preso, né? Então Eu você ficava com medo de ser deportado. Ai, Nem entendi. preso, mas tudo pensar. Quando você é migrante, né? A Ana provavelmente vai sentir isso. Tudo parece que tá fora, tá errado, assim, sabe? Eu ando com o documento, não ando. Eu posso atravessar a rua fora da faixa, não vão me prender. Mas é a sensação de sempre tem de provar que você tá lá por um motivo e tal. Então, assim, essa assim, a parte não tão glamourosa de sair. Você tem que sempre estar provando o que você está fazendo, como você está fazendo. E é sempre muita fila, é sempre muito documento. E é um pouco de medo, assim, de será que eu tô com todos os documentos certos? Porque eu precisei chegar lá e mostrar os documentos que eu mandei antes.
e para, né, fazer a matrícula e tudo. Então é uma sensação de, será que tá tudo certo? Será que me faltou documento? Será que eu preciso ir atrás de alguma coisa? E não conhecer o sistema do país também. Você não sabe como tira o CPF de lá, você não sabe como faz nada. Tem que aprender do zero. Então isso é um pouco estressante, vamos dizer assim. E foi durante os 3 anos. E como era lá, quando você viu pela primeira vez? Acho que é, tipo, um choque, né? Ver tudo que você tá vivendo. Lisboa ou Coimbra, especificamente? Os A dois. faculdade ou tudo? É, a Tudo. faculdade, tudo. Oi? Então, tem até um vídeo. Nós fizemos uma matéria filmando ali um pouco do espaço de Coimbra, né? Depois que eu já tinha ido para Lisboa. E experimentei a primeira vez poder ver o Arco da Augusta, essas coisas bem famosas ali onde saíram as primeiras navegações, por exemplo, né, do século XV, XIV. E aí a sensação é de maravilhamento mesmo, assim, de poder... Igual eu também sentia quando eu via alguns lugares aqui em São Paulo, que eu sabia que tinha uma história prévia, né? Acho que essa ideia de alguma coisa aconteceu ali há muito tempo e, não sei, é um prazer poder estar no aquele mesmo espaço. E aí a universidade, por exemplo, era mais forte porque eu estava estudando naquele espaço. E aí quando eu lembro quando eu cheguei em Coimbra, eu larguei minhas coisas, né, no quarto e corri lá para cima, porque literalmente é uma montanha. Vocês vão ver no vídeo, mas é uma montanha e dói chegar lá assim no final. Todo dia, subir e descer, era horrível. E aí quando você chega lá no topo, aquele céu muito profundamente azul, assim, e a universidade se impondo contra a paisagem, é uma sensação de maravilhamento mesmo, de um torpor, assim, de olhar e ficar meio sem reação, falar, não sei o que eu tô fazendo aqui, sabe? Mas ao mesmo tempo de pertencimento, por saber que ia ser parte, de alguma forma, da minha história, sabe? E eu parte dela. Então vamos soltar o vídeo para dar uma olhada no como que são essas imagens? Olá pessoal do Espaço Caju, eu sou o Rafael Sandrini e eu estou aqui no Parque Verde do Mondego, em Coimbra, Portugal, para falar um pouco como que é a experiência de ter estudado aqui. Para quem não sabe, eu tirei a licenciatura em Línguas Modernas aqui na faculdade, na Universidade de Coimbra. São 3 anos de curso e aqui, como diz, a experiência de viver uma cidade universitária que gira em torno do turismo, gerado pela cidade, pela parte histórica, que é uma cidade que já foi sede do Reino de Portugal, já no começo ali do século XI, XII, e também uma experiência acadêmica real, já que todos os alunos praticamente são estrangeiros ou moram longe daqui e têm que praticamente viver todos os dias juntos aqui nessa cidade. Especificamente nesse parque que nós estamos agora, é um lugar onde nós estamos um pouco longe da faculdade. Vocês podem ver, ela está do outro lado do rio, atravessando a ponte. E lá no topo, naquela torre, é onde está o Polo 1, que é a universidade onde se encontra ali a Universidade de Direito, de Letras, a parte mais tradicional, né? Há outros campos ali que são um pouco mais novos, mas são um pouco mais afastados. Então, antes de chegar naquela parte mais histórica, antes de atravessar a ponte, nós encontramos aqui essa cena típica de verão na Europa agora, que é muito quente, chega a temperatura próxima de 35 graus. E o pessoal vem aqui para tanto atividades dentro da água, como stand-up paddle, tem também bote, né? E também para só curtir. As pessoas trazem a toalha de piquenique. O que a gente sempre fazia muitas vezes era só vir para cá com uma toalha de piquenique, achar uma sombra, trazer alguma coisa para comer, um gelado, né? Um sorvete daqui. Ou também só passar o tempo, mas aproveitar esses dias de verão, porque durante o inverno a tendência de ficar trancado em casa é um pouco maior, a luz solar também não é muita, e aqui, como ficar a luz acesa até as 8 da noite, tem que aproveitar o máximo que dá do dia. Então é sempre bom procurar uma sombra, às vezes pular um pouco na água, quando você já está um pouco mais exposição, com mais calor. E também aqui, esse ponto da cidade, além de ser um ponto de lazer, encontro do pessoal das turmas de idiomas lá da faculdade também, é o lugar onde termina o cortejo. O cortejo aqui é a parte das festas mais tradicionais aqui da universidade, e nós começamos lá no topo da universidade, tem os carros alegóricos, os alunos vão trajados, né, com a roupa típica da universidade, vocês conhecem aí pelas fotos, né, pelas matérias que existem de Portugal, de Coimbra. E nós começamos lá fazendo uma festa desde o começo, desde o topo da universidade, descendo até o rio, atravessamos o rio e chegamos, enfim, à margem do Rio Mondego, onde muitas pessoas, eu incluído também nessa turma, pulamos já depois do dia inteiro, morrendo de calor, suando naquela roupa enorme, cheia de pano e tecido, pula na água e já aproveita que é o tradicional rito de passagem, né? Ali, nós agora, para quem está saindo da universidade, como foi o meu caso, é uma festa de despedida, mas todo ano tem essa festa para o pessoal que está saindo e o pessoal que está entrando também aproveitar, conhecer um pouco mais das partes mais tradicionais de Coimbra.
a gente quer bailar e o Manel e a Maria na roda sempre a virar. Bom, aqui na outra margem do Rio Mondego, nós estamos ali no Parque Verde do Mondego. Aqui é uma parte mais para as crianças brincarem e temos também o famoso urso de Coimbra. É um urso feito de material sintético, assim, com representa grama, e ele também é um daqueles cartões postais não oficiais de Coimbra, só quem mora aqui conhece. Onde é que você encontrava conforto, estando a um oceano de distância das pessoas? Sua namorada ficou no Brasil. Ficou no Brasil, E aí, como é que é isso, assim? Acho que a Camila até queria perguntar como que era isso, porque eu contei pra ela que eu já estava namorando há 5 anos, agora estou há 8 anos e meio, então assim, é um relacionamento muito longo, mas acho que com a tecnologia hoje em dia é muito mais fácil, né? Então podia fazer... Saudade, tudo, né? Mas, por exemplo, eu não gosto de ficar mandando mensagem, eu sou de pessoa que demora 2 meses para responder uma mensagem. Então, Nossa, ele não responde mesmo, gente. a Mônica sabe. Nossa Senhora. Eu acho muito agradável tem que interagir por meio da mensagem. Eu gosto de mandar áudio, mas as pessoas não têm paciência de ouvir 1 hora de áudio, literalmente 1 hora e 40 minutos. Então, assim, você tem que se forçar um pouco, porque você também quer falar com pessoas, né? Você conhece, igual você disse. E aí, por exemplo, no caso, o conforto era também ter a minha namorada sempre para poder compartilhar, né? E que, como a gente já estava há 5 anos juntos, a gente tinha conversado muito sobre eu ir para lá, etc, como que ia ser. E eu acho que assim, muita gente também fala, nossa, mas que coragem. Tem parte dela, parte minha, né? Acho que o compromisso vamos dizer, de um certo sacrifício, vamos dizer assim, de saber que não vai poder se ver, que nem sempre... Por exemplo, eu vou perder muitas festas, eu vou perder festas de família, eu vou perder momentos importantes da vida dela. Natal, né? Natal, por exemplo, que eu passei 2 com Covid trancado num quarto, então... Olha lá, gente, passou 2 natais com Covid. Você passou a pandemia, você estava lá? Eu tava meio lá, meio cá, porque quando deu 2020, esse foi até um dos pontos que aliviou um pouco, porque teoricamente era para passar 3 anos e só vir nas férias ou de verão ou no intervalo entre as aulas e o Natal, né? Porque o ano letivo lá começa em agosto e termina em julho mais ou menos. E aí tem férias de verão e aí depois volto. Então era para só ir nas férias de verão, mas a pandemia permitiu, por exemplo, que eu tivesse aulas online. E aí eu pude ficar 6 meses aqui, o que aliviou bastante. Aí depois ficava 1 ano fora, aí consegui ficar mais uns 4 meses, que tava online. Aí depois voltei, aí o último ano foi realmente inteiro. Teve 2 ondas, né? Tivesse 2 ondas, Mas aí a primeira eu não tava com Covid, mas os conselhos lá fecharam, e não podia sair da cidade. E todo mundo tinha saído antes de mim, então não tinha ninguém pra encontrar. Ai, meu Deus, ainda mais você se sentiu sozinho lá por conta da pandemia. Aí esses são os momentos de solidão que não são aqueles momentos legais da liberdade. São momentos bem chatos. E é aquela coisa, você perde então muitos momentos. Então, imigrar tem esses lado legal de ver muita coisa diferente, viajar, mas você tá perdendo, você não tá fazendo parte da vida de outras pessoas da mesma forma que você fazia antes. E elas não estão também fazendo parte da sua. E aí, no caso de namorar, é compartilhar, mas sabendo que você está perdendo isso. Então você sabe que eu vou contar tudo, mas eu não vou poder compartilhar um pensamento que eu tive quando eu viajei para um lugar. Eu não vou poder compartilhar um sorvete que eu tomei, que aliás é gelado lá, só curiosidades linguísticas, o gelado. Não posso tomar um gelado e falar, olha, gostoso desse lugar, não posso. Então, e isso me fez também viajar muito sozinho. Uma coisa que eu me redescobri, assim, redescobri minha própria companhia viajando sozinho, mas sabendo que eu podia compartilhar online depois. Então, eu tirava fotos, mas também não deixava de viver o momento. Eu pensava, ok, vou tirar essas fotos aqui, marcar o momento para compartilhar, mas não vou deixar de fazer o que eu quero fazer. Vou viajar, vou conhecer os lugares, sabendo que o quanto que eu vou poder compartilhar é limitado, né? Então, é perder um pouquinho, mas ganhar em outros aspectos, né? Eu queria saber se agora que você é formado, você pretende seguir a sua carreira fora do país ou se você quer ficar no Brasil mesmo? Essa é uma boa pergunta. Eu não tenho certeza. Mas assim, tem a possibilidade de fazer o mestrado tanto lá, tinha até online, eu pensei até em fazer online em Lisboa, mas tinha que fazer prova presencial, então acabei deixando esse ano agora para pensar, mas quero fazer mestrado, doutorado, para seguir na minha área, na linguística mesmo, porque a gente não falou um pouco disso, mas não fui fazer literatura necessariamente, fui estudar língua, formato linguístico, assim, gramática, no sentido mais abrangente de gramática, não livros, né, de gramáticas e gramática padrão, mas quero continuar nessa área e não sei, mestrado pode ser tanto aqui quanto lá, ainda não tem nada muito definido. E como que você se achou dentro
de letras tem vários caminhos, né? Tem a linguística, tem a literatura. Aí você falou que você foi mais pelo caminho da linguística. Como que foi esse seu processo de se achar nas letras? Isso é uma boa pergunta, porque, por exemplo, eu não sabia que tinha linguística, eu não sabia que existia isso. E no cursinho de medicina, eu tinha um professor, que os professores lá eram todos muito bem formados, né? Para poder, enfim, exercer o que eles tinham que exercer ali. E, por exemplo, ele tinha esse professor que ensinava, dava aula de português, e ele dava aula de português de uma forma diferente. Eu não estava acostumado a ver a língua de uma forma tão natural, porque as línguas são línguas naturais, a gente esquece disso, né? A gente às vezes vê um livro explicando como se fala uma língua e esquece que a gente já tem essa língua como materna, como sistema linguístico próprio, e ela é uma língua natural. E eu olhava ele analisando a língua de uma forma menos, como pode ser, cartesiana, ou menos focada em algumas regras determinadas por convenções, mais do jeito que a língua era. E eu achava engraçado, eu falei, mas que estranho esse jeito de estudar a língua. E eu gostava, eu achava interessante, porque, igual você disse, como que eu sabia que era linguística ou literatura? Eu achava que era só literatura, eu gostava. Mas eu descobri que eu gostava mais de estudar o sistema linguístico do que o que era produzido a partir dele, que era a literatura. E também, então, como você perguntou, será que não era mais fácil ter ido direto para... Talvez não, porque eu nem conhecia a área da linguística. E ter passado por esse professor, por exemplo, e outros professores, me fez conhecer. E aí eu fui pesquisar o que é linguística. E fui ver o que era. Falei, então, existe uma gramática, uma forma de estudar que não é seguir um livro de convenções. É estudar o que se fala, o que se produz como língua materna mesmo. E aí eu achei fascinante. E aí foi aí que eu me encontrei. E lá em Coimbra, por exemplo, é muito mais forte a literatura, pela tradição literária que se tem. Como eu disse, respeita muito mais as tradições do que o que pode dificultar um pouco, por exemplo, a inserção de novas áreas do conhecimento da linguística. Porque a linguística, apesar dela começar a surgir em 1920, na década de 20, 30, ela é muito recente, assim, o seu ensino formal, vamos dizer assim. Começa ali, formalmente nas universidades, com a década de 70. Então, como se coloca isso num programa de uma universidade de séculos de tradição? É difícil romper com esse tipo de coisa. O que aqui no Brasil já não é tão difícil, porque já se tem uma cultura de linguística maior, vamos dizer assim. Então, foi isso, foi conhecer esse professor e ver que ele ensinava português de uma forma que eu achava brilhante. Você fala, que interessante ver o português, né, como uma língua mesmo, e não como um livro de regra para se seguir. E aí, por exemplo, agora fazer uma propaganda, mas no meu canal do YouTube, eu falo sobre isso, justamente, sobre aspectos da língua que não são o que nós pensamos que é a língua. A língua não é um sistema externo e exterior à pessoa. Ela faz parte até de como nós organizamos o pensamento. Então, nós temos que lidar com ela dessa forma, como algo mais humano do que necessariamente algo externo para se estudar e, sabe, distante. Você, nesse meio tempo, você pensou em desistir? Sim, um pouquinho. Não desisti do curso porque eu sabia que era isso. Como eu disse, já errei muito antes de chegar nele. Então, quando você erra muito, quando você chora fazendo uma prova de cálculo que você não vai passar, então você já sabe muito bem o que vai acontecer, você sabe assim, encontrar o que você gosta rapidamente. Sim. Porque você fala, eu gosto de estudar isso, eu não quero que acabe nunca, então acho que eu gosto. Agora, com a distância, como eu disse, era mais... eu sempre tive o sonho de sair, eu não tinha muito esse apego de estar do lado da família. Não por, claro, não falta de amor, mas porque eu sabia que isso ia acontecer eventualmente. Eu não ia morar sempre com meus pais. Então, uma hora eu ia mudar, seja em outro país, seja em outro estado, seja, enfim, em outro bairro. Então, eu já tinha isso na minha cabeça, eu já queria experimentar um universo em que fosse desconhecido, que tivesse coisas novas, mas, por exemplo, em momentos em que você pensa, será que eu estou sacrificando meu relacionamento? Será que eu já estava há um tempo namorando, né? Não era recente. Então, eu fico pensando, será que vale a pena abrir mão de tudo isso? Mas, ao mesmo tempo, era um sonho meu, que já desde 2012 eu já pensava, e agora eu estava conseguindo realizar. Será que também não vale a pena não abdicar do seu próprio sonho? E aí, como eu disse, achar esse meio termo é um compromisso das duas pessoas. Alguém querer que você... querer participar dessa aventura de fazer tudo à distância, que não é fácil, e às vezes você sente que você nem está junto da pessoa, tem esses momentos. Mas, ao mesmo tempo, saber que tem alguém para voltar para casa, sabe? Tem alguém me esperando e alguém que está pensando em mim e que eu vou fazer de tudo para dar certo, né? E aí entra a criatividade, de mandar vídeos criativos, tentar fazer surpresas, vamos dizer assim, por meio digital, que eu jamais faço, né? Mas tentar brincar um pouco com isso. Mas, nesse momento, eu tive vontade de pensar... Eu pensei, será que eu estou sacrificando coisas mais importantes? Né? Será que a faculdade é tão importante sim? Será que estar aqui é tão importante? Eu estava lá, tinha um curso, por que eu não ficava lá? E aí, só que também tem um sonho pessoal de eu quero estar aqui, eu quero estar em um lugar distante por um tempo, claro, mas eu queria essa experiência. Então,
era um duelo, assim, interno, mas o curso sempre foi uma certeza. A partir do momento que eu comecei a fazer o curso, até no Brasil, antes de ir pra lá, eu falei, é isso aqui mesmo, ninguém me tira. Ah, apareceu? Eu imagino, Rafa, que na universidade você encontrou pessoas de culturas completamente diferentes, de países diferentes. Como é que é o lidar com essas pessoas, encontrar um senso comum? Como é que é essa experiência? É muito interessante essa pergunta, porque Coimbra é um dos grandes centros culturais da Europa na universidade. Lá eles têm um programa de intercâmbio que chama Erasmus, e em que você faz, enfim, estuda algum semestre ou dois dentro do quê? Um semestre ou dois numa universidade de outro país, né? Ali dentro da União Europeia. E então ali tem todo o semestre, todo o começo do semestre é gente nova. E eu morei um tempo dividindo casa com gente de outros países. Então era uma holandesa, uma romena, e depois era um pessoal da República Tcheca. Então assim, mais do que só conhecer na faculdade, era também viver com eles. E às vezes tem situações, enfim, que são um pouco curiosas, como por exemplo, agenda de banheiro, né, cozinha. Então todas essas áreas mais sensíveis, vamos dizer assim, de higiene, de culinária, que acho que são o que mais choca. Por exemplo, eu digo que sempre há, eu gosto de pensar que sempre há camadas de identificação de pertencimento. Por exemplo, eu em Portugal, com portugueses, a minha sensação de pertencer é diferente, porque eu me vejo diferente, porque eu sou de uma outra cultura, apesar da língua ser a mesma, a forma de uso da língua é diferente, e enfim, a forma de ser é diferente. Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi muito, que eu acho que a gente pode sempre, igual a Mônica disse, trazer para cá de alguma forma, um brasileiro tem a tendência de não ser muito direto com algumas coisas. E isso dificulta lidar com alguns problemas, coisas que têm que ser resolvidas de forma prática e dogmática, às vezes não são feitas porque nós temos vai rodeando e não fala diretamente. A gente quer ir por fora, falar, não sei. Pra não magoar, pra não... E os portugueses, eles dizem exatamente o que é, porque as coisas têm que ser feitas. E isso, no começo, choca, parece que a pessoa tá um pouco grossa com você, pensa até, nossa, por que ela tá brava comigo? Só perguntei quando que sai o trem. Então, assim, às vezes era uma sensação da pessoa falar o óbvio de uma forma que é muito óbvia, e era óbvia. Só que, não sei, parece que na nossa cultura brasileira, por exemplo, a gente tem que confirmar o óbvio 50 vezes, porque ninguém é direto. Então, é uma sensação de incerteza. Lá, quando eles te dizem, não, é assim, ponto, é assim, não tem dúvida. E, então, esse tipo de coisas eu aprendi a poder me adaptar quando eu conhecer pessoas ou situações em que eu preciso ser um pouco mais direto, e não dar tantas voltas e chegar mais direto ao ponto. Então, por exemplo, eu como português é um pertencimento. Eu estou distante de outra cultura, outro continente. Agora, quando nós encontramos um francês, aí eu e o português já nos tornamos quase irmãos. Essa é referencial. Exato, porque isso acontece na linguística também. Só se percebe a própria língua em contato com outra. E a cultura também é assim. Então, quando tem um francês com uma cultura mais norte, um alemão, vamos dizer assim, do norte da Europa, que já choca muito com o sul da Europa, aí eu e o português já com a língua somos irmãos, o espanhol também. Agora, eu, o português e o espanhol, eu e o português somos mais irmãos do que o espanhol. Então, são camadas de pertencimento. E aí, por exemplo, com os angolanos, por exemplo, que são pessoas que tem muito também angolano lá, e assim, que para brasileiro é muito fácil de criar amizade. A camada de pertencimento... O angolano parece pertencer mais à cultura brasileira do que português, por exemplo. Legal. Então, assim, essa sensação de o tempo todo, qual grupo eu tô pertencendo agora? Eu acho que o Rafa tem que voltar em outro programa só para falar sobre essas curiosidades, né? Vamos fechar com algumas palavras engraçadas, diferentes da nossa cultura, que lá a propina foi ótima. A propina foi ótima. Propina, por exemplo, isso é uma coisa que causa muita confusão. É quando você vai à casa de banho, ou pro banheiro, né? Então, a casa de... Estou fogos. Na casa de banho tem um aparelho, que é o autoclismo, e tem que carregar o autoclismo depois que vai à casa de banho. E isso significa o quê? Carregar o autoclismo depois da casa de banho. Deve ser o aquecedor? A descarga. A descarga é o autoclismo. O autoclismo. Mas carrega o autoclismo, pronto. E aí já funciona. E aí também, por exemplo... No banheiro da cidade, você vai lá, vê o roteiro que ele tem lá, o banheiro, aí você tá... Aí você vai olhando para a associação.
Aqui não tem também o vaso para você jogar o lixo. Você usou papel, Joga no banheiro, no vaso. você joga dentro do vaso, não tem cestinha. Que mais? Aí, trem virar comboio, ônibus virar autocarro e... que mais tem de... Oi? Padeiro. Também tem um pouco mais, né? Para outro sentido, assim. Mas são coisas pequenas, assim, por exemplo, ao invés de falar sabão em pó, é detergente de roupa. Então são coisas que no dia a Pãozinho, dia... como chama lá? Tem cacetinho, mas o que eu acho mais curioso dos pães é que nas pastelarias, onde tem pão e pastéis, né? Que pastel pode ser um tipo de bolo também, ou pastelzinho de nata, por exemplo, que é o de Belém que nós conhecemos aqui. Lá é o pão brasileiro, né? Que nós conhecemos aqui, que é como pão francês. Lá é brasileiro e só existe no Brasil, porque é o pão brasileiro. E aqui é o pão francês, que não é francês nada, é só brasileiro mesmo. Então, tem umas coisas muito curiosas sobre... A última pergunta, assim. Nessa sua viagem, você foi em algum lugar que você chegou e teve uma emoção muito grande e sentiu esse pertencimento que pudesse levar você a encarnações passadas? Não necessariamente. Talvez você não tenha sentido isso, mas por acaso você sentiu? Em algum lugar que te emocionou, falou assim, talvez eu possa já ter passado por aqui? Eu não sei se eu tivesse essa sensação de memória ou de recordação, né? Não precisa ser uma memória ou uma recordação, uma emoção, uma sensação de que, nossa, esse lugar mexe muito comigo. Eu acho que em Portugal eu tive muito disso porque, como eu disse, eu tinha estudado muito sobre isso. Eu tinha lido muito sobre pessoas que passaram por lá, por esses lugares. Então, para mim, e até porque, pensando na cultura brasileira, assim, a gente começa a estudar literatura no ensino médio, por exemplo, a partir do século XII, XI, onde começa a formação da língua portuguesa, mas que não existia Estado brasileiro como se conhece hoje, não existia colonização ainda. Então, a gente começa a estudar, na verdade, a cultura portuguesa, a partir da unificação do Reino de Portugal. Então, nós vemos desde o ensino médio todas essas referências e essas ideias sobre o que é a língua, o que é esse lugar, Portugal. E para mim poder estar lá é a sensação de poder, de pensar, não de pertencimento, sim, porque faz parte do que forma a minha cultura no meu país também. Aquilo influenciou tudo que eu, por um lado ruim, que é a colonização, a escravatura, mas faz parte da história e não dá para se apagar. Então, poder estar nesses espaços poder parece voltar para uma coisa que sempre existiu. Você amou nos livros, talvez, né? Você foi idealizando esses lugares conforme estudava, e aí chegar no cenário dos seus livros é demais. Exatamente isso. Tem algum dos vídeos, Rafa, que a gente... Quando a gente fez a matéria aqui, o último vídeo agora, quando a gente entrou naquele espaço da universidade, pela primeira vez, ele descreveu essa emoção, aí uma coisa pai e filho vai ficar pra gente, e a emoção que ele escreve, a emoção que conseguiu entrar, pegar ali, me deixou emocionado. A hora que bate os badalos em cima ali da torre, que ele vai contar o que é, aquilo ali, no momento que eu estava filmando, e ele parou, porque o sino bateu no meio da gravação, a gente parou e eu filmei o sino e ele. E é emocionante. Então vamos ver esse vídeo. Então, para concluir o nosso passeio, chegamos enfim à faculdade em que eu passei mais tempo durante esses 3 anos, que foi a Faculdade de Letras. Ela, na verdade, é uma faculdade bem recente, um prédio que foi construído nos anos 70, com a grande reforma que teve aqui na época do Salazar. E, então, todas elas têm essa mesma estética, com traços bem sóbrios, né, coisas altas e imponentes. Então aqui é a Faculdade de Letras, onde tem os cursos de humanidades, como História, Geografia, Línguas Modernas, que foi o que eu fiz, Línguas Clássicas, todos esses estudos voltados às humanidades são feitos nessa faculdade. E aí aqui pro lado nós temos as outras faculdades, né? Temos a Faculdade de Medicina, Faculdade de Física, Química, lá no fundo Matemáticas, e aqui a Biblioteca Geral,
apesar da Faculdade de Letras ter uma biblioteca própria, a biblioteca geral, a biblioteca no subsolo, essa aqui, ela é mais voltada para o campo das humanidades, para história, geografia e filosofia, etc. Aqui a biblioteca geral, teoricamente, é onde concentra a maior quantidade de livros, né, para as faculdades, mas cada faculdade tem o seu arquivo particular. Nós acabamos de ver dessa porta chamada Porta Férrea, que é onde estava ali a parte mais turística, e também a Faculdade de Direito, e para continuar aqui onde tem de fato uma parte menos turística e mais assim, a convivência acadêmica mesmo dos alunos. E então aqui um pouco da experiência que eu tive nesses últimos 3 anos. Espero que tenham gostado. Se tiver a oportunidade, venham visitar Coimbra. Que demais, né? É lindo, né? Eu acho que... Ô, Rafa, deixa uma palavra para todos os jovens que estão nos vendo, para eles não deixarem de correr atrás do seu sonho. Diga a eles o quanto vale a pena. Eu sei que assim, tem questões materiais que impedem, às vezes, de concluir alguns sonhos ou de fazer coisas que se esperava. Eu consegui por condições materiais que eu tive para realmente realizar aquilo. Então, não teria conseguido sem a possibilidade de meus pais pagarem por um cursinho. Para mim, eu podia parar de trabalhar. Eu trabalhava porque eu gostava e para tirar um dinheiro para, enfim, sair, ter uma vida social, mas um pouco mais solta. Mas eu podia parar de trabalhar. Isso é uma coisa que eu, por exemplo, lá eu também continuei trabalhando, mas tinha horas que eu não conseguia trabalhar porque tinha que ser tudo remoto. Então tinha vezes que meus pais tinham que bancar não a propina, né, não a mensalidade, mas a morada, tudo que eu tinha que fazer lá, eles às vezes precisavam ajudar. E, então, assim, eu sei que tem condições materiais para que as coisas não aconteçam e isso é o que impede as pessoas de realizarem seus sonhos. Mas eu acho que, às vezes, o que eu sinto que muitas coisas são muito difíceis. Como eu disse, imigrar é muito difícil. É documento, não saber não saber onde se resolve as coisas. Eu passar horas e horas tentando resolver meu visto, resolver um monte de coisa que eu não sabia como fazer. Isso consome tempo, energia e parece que você passa meses pensando em uma coisa só e não resolve. Então eu acho que, dadas as condições materiais para realizar alguma coisa, procure todas as alternativas possíveis e, assim, vai ser difícil e não é gostoso o tempo todo. Tem momentos que vão ser chatos, vão ser maçantes e, por exemplo, encontrar essa bolsa também foi achando no site quais são as condições da bolsa, ler editais, ver se eu conseguia me encaixar nesses pré-requisitos, dedicar um tempo estudando para passar nessa bolsa. Eu tinha que renovar a bolsa todo ano com as minhas notas, então era... Tinha que ter nota alta. Exatamente, tinha que sempre manter a nota alta, porque eram 5 bolsas pro meu curso e eu tinha que manter essas notas para ficar nessas 5 bolsas. Então, assim, não é o tempo todo gostoso. Tem momentos maravilhosos e é o que vale a pena também, mas o que eu quero dizer assim, não é fácil. E se você acha que tem dúvida, que não é para você, é bom pense em outras alternativas, porque emigrar não é uma coisa tão gostosa o tempo todo. Eu acho que se você tem um sonho e quer realizar, nesse caso de ir para fora, saiba que vai ter esse momento de frustração e que as suas bases, as suas crenças têm que estar muito bem acertadas. Se você quer aquilo, tem que ser muito certo, porque não é fácil passar por alguns momentos toda a imigração e se você não tiver muito certo o que você quer fazer, aquilo vai te abalar. E eu vi muita gente para Portugal e voltando 2, 3 meses depois, porque talvez não tinha colocado essas coisas na balança e pensado, será mesmo que eu quero passar por tudo isso? Eu não sofri preconceito diretamente, mas muito brasileiro sofre preconceito. Lá é onde tem maior quantidade de brasileiros, então o foco do imigrante é o brasileiro. Não porque os portugueses são todos preconceituosos, mas é porque, por quantidade, a amostra é muito maior. Então, assim, você está disposto a ter esse tipo de contato? Eu estou falando da parte negativa, claro, porque a parte positiva a gente já sabe qual é. Mas é isso, então ter muito certo o que você quer fazer e saber que não vai ser sempre fácil. E se você quer passar por isso mesmo, vai valer muito a pena, eu acredito. Eu acho, Mônica, que acho que fica uma mensagem muito legal, que independente do sonho, pode ser que a gente não sonhe ir para fora do país, pode ser que eu tenha um outro sonho, independente do sonho, vai ter coisa muito boa e vai ter coisa muito ruim. E a gente tem que se preparar para tudo isso. E teve uma parte que o Rafa falou assim, eu errei, não podia errar mais. Você não errou, Rafa. Você... foi o seu caminho, fez parte. O nosso caminho vai ter erro, acerto, coisa legal, coisa chata, a gente vai chorar e a gente vai rir. Acho que isso é a vida, né, Mônica? Isso é um resumo da vida. Então, Ana, um beijo pra você. Um beijo na sua irmã. Um beijo, Eduardo. Não vemos a hora de vocês estarem de volta.
E a gente encerra hoje o nosso Espaço Caju aqui na Web Rádio Fraternal com mais essa entrevista deliciosa com o Rafael Sandrini. Muito obrigada, gente. Um beijo, até a próxima!